fazer uso dessa letra não apenas como uma música, mas como uma verdade. Pedir que o Senhor use a cada um de nós. De fato, nós somos a imagem de Deus e nós temos que ser um milagre também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nessa manhã nós vamos refletir no livro de Daniel. Eu quero convidar a igreja, abra sua Bíblia no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 21. Nas minhas férias eu refiz a leitura do todo o livro de Daniel, a trajetória de Daniel, e eu quero aqui destacar alguns pontos que durante as minhas férias eu consegui captar. Às vezes a gente lê o livro, lê a história e passa alguma coisinha, né? Então eu quero refazer essa leitura junto com os irmãos e nós vamos aplicando. Daniel tem muitas histórias, inclusive Daniel é um dos profetas que estão no Antigo Testamento, mas que boa parte das suas profecias ainda não se cumpriram. E Daniel está aqui nos destacando, né? Nós vamos chegar até a semana de Daniel, a tão famosa semana de Daniel, lá que tem a ver com Apocalipse. Então, Daniel é alguém importante para nós, porque, como eu disse, muito daquilo que ele viu, muito daquilo que Deus revelou a ele, ainda não se cumpriu. Portanto, é um profeta da atualidade. Boa parte das profecias de alguns profetas já se esgotaram, foi tão somente para aquela época, mas Daniel profetizou para aquela época e profetizou também para o futuro. É, repito, não é todos os profetas que conseguem ter ou que fizeram profecias tanto para o seu momento como para o futuro. Daniel é um desses aqui. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 1 até o verso 21. Eu quero aqui mais uma vez saudar a minha amiga Isabel, está vindo aqui pela segunda vez. Deus abençoe, que você se sinta muito bem no meio de nós e que faça dessa casa também a sua casa. Quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais e convidá-los a também se fazer presente. Muito bom assistir, mas é muito bom estar presente também. Nós vamos então fazer a leitura e vamos aplicar a nossas vidas aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para um templo de seu Deus. Lembre-se que aí na sua Bíblia, quando você lê templo do seu Deus, tem a letrinha minúscula. Isso significa o quê? Que não é o Deus verdadeiro. Hã? Muito bem. Na terra de Sinear, em algumas Bíblias, em algumas versões, não dá o destaque ao lugar chamado Sinear. Quem é que tem na sua Bíblia a terra de Sinear? Levante a mão só para me saber. Quantos tem? Sinear. Sinear. Sinar. Aqui está Sinear. Esse lugar é importante porque Sinear ou Sinar, isso a variante não tem muita coisa. Esse lugar é interessante porque esse lugar fica no Iraque. Esse lugar fica exatamente onde a Arca de Noé repousou, no complexo de montanhas do Ararat. E assim que os filhos de Noé, então, desceram no Monte Ararat do complexo, eles se instalaram, eles começaram a vida, ou então a vida da segunda humanidade, por assim dizer, depois do dilúvio, começou nesse lugar chamado Sinear ou Sinear. Então é interessante esse destaque, que quando o rei Nabucodonosor, então, leva prisioneiros, ele leva os utensílios do templo, ele leva e coloca no templo do Deus dele, que fica nessa região, lá perto do Iraque, ou na região do Iraque. É uma coisa interessante porque sempre que a gente lê, e aqui nós vamos ler durante esse percurso que eu quero fazer no livro de Daniel, Nabucodonosor, então rei da Babilônia, ele invade Jerusalém. Vocês têm noção de distância da Babilônia até Jerusalém? Tem, Big? Tem noção? Alguém tem noção? Bom, 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. É longe.
Como é que esse povo, então, vai invadir outra região? Mas era assim, dominando, né, as terras, eles se deslocavam. E o que, que eles faziam? Eles invadiam. Aliás, o que Nabucodonosor fez aqui em Jerusalém é o que ele fazia em outras terras, e é também o que Alexandre, o Grande, um pouco mais próximo de nós, fazia quando ele dominava o mundo. Ele conquistava, mas deixava o rei derrotado, por assim dizer, né? Ele deixava como uma espécie de rei vassalo. O que é um rei vassalo? Ele é um rei derrotado, ele não perdeu a coroa, mas agora ele também tem que se dobrar para o conquistador. Portanto, Nabucodonosor, quando ele chega ali e derrota, né, Jerusalém, ele toma o reino e deixa o rei Joaquim ali. E antes aconteceu com outros reis também, mas eu quero só focar em rei Joaquim. E ele deixa o rei lá, dizendo: olha, você é rei, continua morando no seu palácio, as pessoas continuam se ajoelhando para você, mas quando eu vier, ou quando o meu mensageiro vier, você tem que se ajoelhar para mim. E outra, vai pagar imposto, você vai arrecadar os seus impostos locais, mas vai repassar uma parte para o Império Babilônico. Então é assim que acontece. Então nós lemos a partir do verso 1 que no terceiro ano do reinado de rei Joaquim. Acontece que o rei Joaquim, ele reinou durante 11 anos, mas o texto aqui está dizendo a partir do terceiro ano. É porque essa história ela tem uma outra passagem que está lá em outro livro, em Deuteronômio não, ele está em segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Deuteronômio está outra coisa que eu quero falar ainda hoje. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, conta essa mesma história. Só que o que acontece? Quando o rei Joaquim assume o trono, ele assume o trono nessa condição de rei vassalo. Acontece que logo depois ele se rebela. Ele diz: eu não quero continuar assim. Opa, eu quero ser o rei daqui, eu não quero ficar pagando imposto. E justamente durou 3 anos essa rebeldia dele. E durante essa rebeldia, por isso que o texto começa aqui no terceiro ano do reinado, ou seja, é como ele se declara rei. Agora eu sou rei mesmo, rei de verdade. Eu não sou rei vassalo. Por isso que o texto aqui de Daniel, ele considera no terceiro ano do rei. Mas na verdade ele já tinha reinado antes. Nabucodonosor, então, rei da Babilônia, veio. E quando eu disse que o rei da Babilônia veio, não considere que o próprio rei se deslocou do seu trono. Imagine que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, controlava grandes e imensas áreas. Imagine, se de Jerusalém a Babilônia é 1.200 quilômetros, imagine quantos reinos. Então, quando diz o rei veio contra Jerusalém, às vezes a gente pode ter essa imaginação de que o próprio Nabucodonosor desceu do seu grande reino e a cavalo, 1.200 quilômetros, para invadir Jerusalém, que era muito pequeno. Não, quando diz que o Nabucodonosor veio, é seu exército veio, os seus generais veio. Todo mundo tem essa noção? Todo mundo compreende dessa maneira? Alguém aqui já passou pela cabeça que quando diz o rei de tal lugar invadiu tal lugar? Existem algumas exceções. Por exemplo, Davi. Davi era diferenciado. O Davi ia, o rei Davi ia. A única vez que ele não foi pessoalmente, ele cometeu um dos seus maiores pecados. Lembra-se? No período em que os reis iam para as guerras, Davi ficou na sua varanda, na sua sacada, e viu ali uma mulher tomando banhos, fazendo o trabalho de purificação, que é Betseba. E foi ali que ele cometeu o erro. Então, na hora de ir para a luta, tem que ir para a luta. Ficar em casa dá problema, né? Mas nesse caso aqui, Nabucodonosor não estava pessoalmente. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos e também alguns dos utensílios. Isso aqui é um outro ponto interessante, que a gente está mastigando o texto. Quando a gente lê corrido, a gente não consegue entender. A história é maravilhosa, vale a pena ler várias vezes, mas quando você começa a degustar, como nós estamos fazendo aqui, a gente consegue aprender. Olha, irmãos, isso acontece inclusive nos nossos dias. Você é crente, você é fiel, você é uma pessoa dedicada, uma mãe dedicada, uma serva fiel. E vez por outras, a vida lhe dá uma rasteira. Vez por outra acontece coisas. Vez por outra você recebe um diagnóstico que você fica com medo. Ou recebe um prejuízo, ou recebe uma má notícia, um parente, às vezes até um filho. E às vezes, mesmo não admitindo, a gente se questiona: poxa, mas por que está acontecendo isso?
Por que que na vida de um fiel acontece isso? Às vezes acontece por uma série de circunstâncias. Nós não estamos imunes a nenhuma das coisas que acontecem com o mundo. Aliás, às vezes acontece muito mais, né? É pelo fato de nós sermos servos, é que nós somos mais atacados ainda. Nesse caso, o reino de Judá estava em pecado. Então Deus permite, Deus usa, irmãos, os infiéis para fazer justiça com os fiéis. Eu vou explicar melhor. Deus usa o mundo, Deus usa governantes, Deus usa a polícia, Deus usa ladrão, Deus usa traficante. Pastor, Deus usa, porque Ele usa quem Ele quer. Deus usa. Deus permitiu, na história de Jó, lembra da história de Jó? Ele permitiu que o próprio inimigo, atentasse contra a vida daquele homem. Então, quando Deus quer, até o diabo trabalha para Deus. Isso é um fato. A gente às vezes tem que quebrar algum paradigma que a gente fica travado. Mas nesse caso, Deus aqui, ó, verso 2. E o Senhor entregou Joaquim, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, mas também entregou o quê? Alguns utensílios do templo de Deus. Se tem uma coisa que os judeus têm o maior respeito, é os utensílios, eram, né, os utensílios. Aliás, até hoje, assim, os judeus, eles têm um quê de santidade com os utensílios. Vou dar um exemplo. Quando eu estive em Jerusalém, fui, então, como todos vão, no Muro das Lamentações. Então, é um alicerce, é um muro de arrimo, e lá as pessoas vão fazer suas orações. Eu também orei por cada um de vocês. Vocês sabiam que eu coloquei o nome de vocês lá no Muro de Jerusalém? Vocês sabiam disso? Tive o trabalho de imprimir a lista de membros. Aí levei o papel, recortei em tirinhas, um por um. Claro que eu não orei um por um. Eu peguei a folha, né, que tinha lá 90 pessoas, e Senhor, esses nomes aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Aí lá, e coloquei nas fendinhas lá, cada um de vocês lá. Eu até filmei, mas não publiquei porque essa é uma questão íntima minha que eu fiz, né? Agradecer a Deus. Então lá você não pode se aproximar do muro, nem mulheres e nem homens, não pode se aproximar assim, ó. As mulheres têm que colocar um lenço, igual teve aqui junto com o Gilza, né? Que eu vi as fotos, inclusive, dos lenços, as mulheres com os lenços aqui, né? Então tem que colocar um lenço e os homens têm que colocar alguma cobertura. Então, se você não tem o kippah, que é aquele chapéuzinho, né? Que coloca aqui, você tem que colocar alguma cobertura. Você não pode se aproximar lá. A polícia não deixa você se aproximar lá. Aí eu fui colocar o kippah, meu cabelo arrepiado, o kippah ficava flutuando. Aí eu tive que colocar um boné. Aí boné, eles olham com cara feia, mas deixam você se aproximar. Então imagine só que eu vou lá no muro, me aproximo, faço a minha oração, e é uma emoção muito grande, irmãos, porque aquelas pedras estão lá desde que Salomão construiu o primeiro templo. Lembrando que aquele muro de arrimo já foi destruído, o templo de Salomão foi destruído, depois Herodes construiu o outro, e o outro também foi destruído. Então aquele alicerce é do primeiro. Então se tem alguma coisa antiga é ali. Então quando você coloca a mão naquela pedra, por mais que você diga, não, eu sou crente, eu não tenho esse negócio de ficar... Mas te dá um arrepiozinho, você sente uma emoção diferente, porque aquilo é diferente. Embora você está colocando a mão sobre uma pedra que milhões já colocaram a mão. Dá vontade de ir num canto onde ninguém colocou a mão. Eu estou colocando a mão primeira, mas tudo bem. Fiz minha oração. Na hora de você sair, orei. Você não pode virar as costas. Não pode. Você tem que sair de ré. Já imaginou? Aí tem uma linha assim, ó. A partir daquela linha que você pode virar as costas pro muro. Tá, eu sei, eu tô fora da câmera. Eu tô fora. Decon aqui já me. E o Decon que tá de folga fica agoniado no banco. É impressionante. Ele não tá lá, mas fica se agoniando aqui. Então, irmãos, olha o cuidado com aquilo ali. Deus permitiu que não só o rei fosse sequestrado, mas também os utensílios do templo. Então, veja, às vezes a gente fica santificando, a gente fica tendo um cuidado. Os cristãos, por exemplo, alguns, a minha Bíblia, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, ela é completamente riscada, anotada, rabiscada. Você sabia que tem crente que não risca a Bíblia? Alguém aqui não risca a Bíblia? Levante a mão. Alguém tem medo de pecar? Olha lá.
Não é pecado não, né? Mas não risca não. Você sabe como é que o judeu lê a Torá deles? Eles têm uma espécie de uma varinha que tem o formato de um dedo assim, ó, assim, ó. E eles pegam naquela varinha. Não, a gente não faz assim com o dedo. É uma varinha que tem o dedinho assim, ó, para não tocar no texto. Vocês sabiam que na escrita, quando os copistas, né, iam copiar, eles faziam as letrinhas. Quando chegava na palavra onde diz Deus, eles deixavam em branco. Eles não podiam escrever com aquela pena, com aquele material. Eles deixavam em branco. Uma outra pessoa se purificava com uma caneta extremamente nova só para escrever a palavra Deus, o tetagrama. E se errasse, toda aquela cópia, todo aquele pergaminho era inútil. A gente faz o que quando erra com alguma coisa? Não, não pode, porque ali contém a palavra de Deus. Então, errou, não pode ser publicado, mas aquilo é santo. Por isso que se acham várias versões de rolo. No Mar Morto, naquele achado, tinha várias cópias de Isaías. Várias, porque o copista estava copiando e errava. Imagine só, você lá na 20ª página errou. Começar tudo de novo. Tudo de novo. Então, olha o cuidado. Mas aqui o texto está dizendo, eu estou falando tudo isso para que vocês captem a essência da tragédia que foi. Não foi só uma invasão, mas mexeram naquilo que era mais sagrado para os judeus, os utensílios do templo. Destruíram o templo, e não só destruíram, mas pegaram os utensílios e colocaram no templo de um outro Deus. Isso machucou muito, mas muito. Eu acho que um judeu é capaz de dizer, olha, bate minha esposa, mas não toque no utensílio. Era basicamente assim, que eles tinham esse cuidado. E eles então foram levados a esse lugar chamado da terra de Sinear. E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxe alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Verso 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então, não só invadiu, não só pegou o rei, não só pegou aquilo que era mais sagrado para os judeus, mas pegou seus filhos, filhos da nobreza, e trouxe. Eu disse para vocês que de Jerusalém até a Babilônia, 1.200 quilômetros. Como é que vocês acham que os prisioneiros foram levados? Colocados em ônibus, em avião? Não. Colocaram em carroças, em gaiolas? Provavelmente não. Sabe como que eles foram? De P2, de a pé. Sabe quanto tempo, segundo o historiador, eu fiz a pesquisa aqui? De 4 a 6 meses andando. 4 a 6 meses andando. Você acha que os prisioneiros acorrentados, aquelas grandes fileiras de gente andando pelo deserto, subindo e descendo, se alguém quisesse ir no banheiro, não é que nem aluno de pré-escola, eu quero ir no banheiro. Não tem esse negócio de quero ir no banheiro. Só vai parar quando todo mundo parar. Deu 11h30 para meio-dia. Como é que você fica? Com fome. Quem é que fazia? O que eles comiam? Ninguém sabe. De 4 a 6 meses, esses prisioneiros andaram amarrados, acorrentados, maltratados. Onde é que eles dormiam? Será que eles paravam na pousada? Será que não? Será que tomavam banho à noite? Nada disso. O texto não diz, mas a gente sabe como é que é tratado prisioneiros. Mas aqui diz que não só o rei, mas também Aspenaz, que era o chefe da corte, ele trouxe alguns da família real e alguns das famílias nobres. E na hora de fazer essa escolha, ele tinha um critério. Qual era o critério? Jovem sem defeito físico. Então, o que mancava, o que não tinha um olho, o que não tinha um dedo, não ia. Não ia para essa função, mas era tudo escravo. Ia partir pedra, ia capinar, ia fazer qualquer coisa. Mas ele tinha um porquê. De boa aparência, culto, inteligente, que dominasse vários campos do conhecimento e que fosse capaz para servir no palácio do rei.
Ele deveria, então, ensinar a língua e a literatura dos babilônicos. Esses jovens, então, eram selecionados. Agora, esses jovens foram junto com a massa. Andaram, né, se queimaram no sol, fizeram bolha no pé. Mas, chegando lá, eles tinham uma missão diferente dos demais escravos, dos demais prisioneiros. Eles deveriam, então, aprender a língua dos caldeus, portanto, dos babilônicos. Eles tinham que aprender a língua e eles tinham que aprender a cultura. Muito bem. Verso 5. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam, então, um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Então, uma vez chegando no acampamento, depois desses 4, 6 meses de caminhada, depois dessa tortura, eles, então, agora seriam separados e eles teriam, então, uma missão diferenciada. Esses meninos, esses jovens, eles fariam uma espécie de faculdade de treinamento que durou 3 anos. Agora, quem sabe, eles tinham um bom alojamento, é verdade. Por quê? Porque eles comiam da comida do rei. Irmão, você tem noção da honraria que seria isso para alguém? Já imaginou que você vai, vamos pegar aqui, que você vai num show de um artista que você gosta, de um cantor que você gosta, ou então, vamos lá, de um grande empresário, quem sabe até mesmo de um político, alguém muito importante. Não, não é isso que você está pensando, não. Importante de verdade. E essa pessoa diz, olha, venha sentar aqui, ó. Fulano, sirva ele aqui. Se você sentasse na mesa dessa pessoa importante, que você julga importante, você não ficaria muito contente? Poxa, estou sentado na mesa, né? É assim que esses jovens foram começar a conduzir. Eles então sofreram na caminhada, mas uma vez lá chegando, alojamento separado, banho quente. Eles agora estavam em treinamento, roupa diferenciada, né? Vai tomar seu banho, vai fazer, quem sabe, sua barba, vai, enfim, vai ter higiene. Eles ali tentando um tratamento diferenciado. Eles agora estudariam. Eles não vão quebrar pedra, irmãos. Durante o dia, enquanto os outros escravos estão lá, eles estão ali, ó, aprendendo a cultura, como ler a língua caldês, o que era, como é que. Por quê? Porque eles vão servir o rei. Eles estão sendo formados justamente para servir o rei. Até aqui está tranquilo, né? Verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Zacarias. Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes diferentes, ou novos nomes. Daniel deu o nome de Belsazar. Hananias, a Sadraque e a Misael e... Não, eu me perdi aqui. A Daniel deu o nome de Belsazar, e Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e de Azarias de Abednego. Então aqui vocês estão vendo que eles receberam um tratamento diferente, uma alimentação diferente, uma cultura diferente, e agora eles receberam nomes diferentes. Por quê? Porque eles deveriam servir aquele rei. Trazendo, e ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu já quero aplicar. Isso acontece também. Irmãos, você enquanto tem filho pequeno, você consegue educar dentro da sua casa. Mas a partir do momento que esse menino começa, ou dessa criança, começa a frequentar a escola, a sociedade, ele sofre pressão. Os nossos jovens, quando vão para a faculdade, a depender do curso que eles vão fazer, eles sofrem uma pressão imensa. Imensa. Se disser que é crente, então, ele é escrachado. Ah lá, um crente, ah lá, só porque... O mundo faz essa pressão. E esses jovens foram separados. E esses aqui, em especial, esses 4 aqui, né? Eles não só receberam um tratamento diferenciado, mas também agora deram nomes diferentes. Qual é a ideia aqui? É fazer com que eles esqueçam a cultura deles. Eles agora deveriam ser caldeus. Ou seja, eles deveriam estar agora pensando, raciocinando, falando uma nova língua. A Bíblia não diz, mas eu acho que devia ser, inclusive, proibido de falar o hebraico. Eles agora tinham que falar na língua. Por quê? Porque a cultura deles é assim. Eu tenho amigos de outros países e é interessante porque eles falam o português, alguns argentinos, alguns paraguaios, espanhol, tal. E eles dizem que para falar o português eles têm que pensar na língua deles
eles têm que lembrar como é que é o objeto, depois eles traduzem para o nosso idioma, para o português, para depois poder falar. Eles fazem uma tradução simultânea. Então eu fico pensando que Daniel, esses jovens, eles também, eles lembravam e tinham que dobrar a língua, eles tinham que fazer uma manobra mental para poder falar na língua dos babilônicos. Eles foram, então, exprimidos, moldados, forçados a entrar numa nova cultura. Nós não estamos muito diferentes. A televisão, o cinema, a mídia, aliás, a grande mídia, ela já faz isso com a gente. Ela já ridiculariza, por exemplo, se você falar que você é casado ou que você é fiel. Ela ridiculariza, inclusive, as mulheres quando algumas irmãs, nossas esposas, dizem, não, eu sou fiel ao meu marido e mais, ele é o cabeça de casa. É ele que... Para que isso? Né? O movimento feminista vai dizer, não, a mulher tem que ter aí sua autonomia e começam a ter pressão. As nossas meninas, nossas filhas, na escola, se disser que é virgem, as coleguinhas vão dar em cima e vão pressionar para que isso mude. Os nossos filhos recebem pressão para fumar, para beber, para ver pornografia, para ouvir outros tipos de música. Isso acontece. Pressões. Esses jovens, então, foram retirados do seu país, foram levados à forças e agora eles começaram a receber um tratamento. O que se passa na cabeça de um jovem? Primeiro, ele sofreu todo o trajeto, mas agora ele começa a ter vida boa. Não é difícil você se colocar no lugar deles. 4 meses andando no sol, comendo, só Deus sabe o quê, sem tomar banho, sofrendo. Quando eles chegam então ali, que eles pensam, agora eu vou entrar no chicote, agora minha vida acabou mesmo. Não, agora eles são separados, são levados ali, ó, tem banheiro aqui para você. Fico eu imaginando, não, o texto não está dizendo isso, sabe, irmãos? Mas eu fico pensando, provavelmente eles receberam um tratamento diferenciado. Olha o chuveiro aqui, ó, quem quiser tem a hidro ali, toalhinha que está aqui, água quente está aqui, né? Aí vai ter o lugar para estudar, quem sabe na fresca, tem o café da manhã, tem o almoço, tem o jantar, tem uma boa cama para dormir, e isso vai levar 3 anos. Será que muita gente ia resistir a essa lavagem cerebral, a esse comportamento? Será que nós, hoje, estamos resistindo às pressões externas? Então, eles partiram de um momento difícil para um momento mais fácil. É basicamente isso que o inimigo nos dá. Servir o Senhor é fácil, irmãos? Quem levantar a mão e dizer que é fácil, pode ir para casa, não é não. É muito difícil. A gente sofre porque tem que ser honesto. Sofre porque você tem que ser não só honesto para que os outros vejam que você é honesto, você tem que ser honesto com você mesmo. Você tem que ser honesto quando está só você e Deus no quarto. Seus pensamentos, a forma de pagar as pessoas, enfim, a forma de tratar as pessoas. Não é fácil ser crente. O que o inimigo faz hoje? Ele te dá vantagens. Hoje né, você tem a internet na sua mão. Muita gente, hoje nós estamos usando a tecnologia, inclusive você que está nos assistindo em casa. Se não tivesse internet, você não ia ouvir o que eu estou dizendo. Então, ou você vem para a igreja ou fica sem ouvir a palavra de Deus. Então, essa é uma comodidade. Às vezes o inimigo usa essa tecnologia, essa que você está me vendo aí, para ficar em casa. Não, pastor, enquanto estou fazendo o almoço aqui, o arroz, o feijão aqui, eu estou assistindo o culto. Tem gente que fala, não vou para o culto não, pastor, mas eu assisto. Sei não, viu? Se isso é uma vantagem. Tá, se você está doente, tá, você tem um parente. Ok, mas assim, trocar o culto presencial para assistir em casa, não sei não. Eu reto e corto a transmissão. Mas o mundo nos dá facilidade. O mundo nos oferece facilidade. E o mundo faz o que com você? Todo mundo está fazendo, bobão. Só você que não está. Aproveita. É assim que o mundo faz com a gente. Muito bem. Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 8, olha essa Bíblia. Daniel, contudo, decidiu não se tornar o quê? Impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu aos chefes oficiais permissão para se abastecer ou para se abster deles. Verso 9, olha como Deus coopera. E Deus fez com que o homem fosse então bondoso com Daniel
e tivesse então simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei. O meu senhor, né, que determinou a comida e a bebida de vocês, se ele achar vocês menos saudáveis do que os outros jovens, ou, enfim, se vocês estão decaindo, o que ele vai fazer? Ele vai pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, no verso 11, Daniel disse então ao homem, aos chefes oficiais, que tinha encarregado de cuidar deles: peço que faça então uma experiência, lá no verso 12, com seus servos durante 10 dias. Não nos dê além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos outros jovens que comem a comida do rei, né? E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Olha o que ele fez no verso 14. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles então pareciam ou aparentavam mais saudáveis e mais fortes que todos os demais jovens que comia a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que tinha sido então designado, e no lugar disso lhe deu o quê? Vegetais. Aí João falou que os veganos então têm aqui uma boa deixa, está na Bíblia, né? Agora, as mães também aí, você que tem filho pequeno, diz, ó, come vegetal, porque Daniel, né, ficou forte. Mas aqui foi Deus que permitiu, viu, irmãos? Tem que comer ovo, tem que comer as demais coisas aqui. Isso aqui é um caso especial. Não só pega nisso aqui para você fazer nenhuma heresia por aí. Precisamos de todos os nutrientes, né, que a gente precisa aí. Muito bem, aqui nós estamos vendo Daniel já sendo favorecido, Daniel que fez a experiência, e ele então, de fato, durante aqueles 10 dias, ele estava com a mesma aparência. Verso 16, assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado pelo rei e deu então vegetais. 17, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. De quem? Dos caldeus. Deus permitiu que esses jovens aprendessem a cultura babilônica. Verso 18, ao final dos tempos estabelecido pelo rei, para que os jovens então fossem trazidos à sua presença. Que tempo foi esse? Foi os 10 dias ou foi os 3 anos? Vou ler de novo, verso 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que o jovem fosse então trazido à sua presença. De que tempo ele está falando aqui? 3 anos. 3 anos. Depois desse tempo que o rei determinou, os jovens então, não apenas eles, mas todos os jovens tinham que se apresentar. Era uma espécie de formatura. Vamos ver agora quem é que eu vou aproveitar. Tinha cargos para todos? A gente não sabe. Mas o fato é que ele quer fazer então a conferência. O chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor, verso 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, a Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que existia da sabedoria e do conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Verso 21, Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Isso aqui é um grande apanhado. Por quê? Porque depois de Nabucodonosor, ele reinou durante 46 anos. Nabucodonosor reinou 46 anos. Depois veio Ciro, depois foi trocando de reino, que eu não quero adiantar, porque nós vamos ler nos outros domingos. O que nós temos que extrair desse texto são esses pormenores, essas informações, e nós vamos aplicar na nossa vida. Como nós vamos nos manter íntegros num mundo corrupto. Se você quiser colocar um tema nessa ministração, é como permanecer íntegro num mundo corrupto. Será que a gente se deixa levar ou se amoldar por alguma facilidade do mundo? Vez por outra, irmãos, a gente cai nessas bobagens, né? Por exemplo, quem é que está usando agora aí Bíblia digital? Quem é que está com o celular aí? Levante a mão. Se denuncie logo. Pronto, 2, 3. Cadê a Bíblia de vocês? Cadê a Bíblia Big? No carro? O carro está crente.
Não há nenhum problema, viu, irmãos? Estou brincando aqui, não há nenhum problema nenhum. Por muitas vezes, quando eu vou em conferência em algum lugar, às vezes eu esqueço a Bíblia. Se eu levar a Bíblia para qualquer outra igreja que não é minha, eu esqueço. Então, não há nenhum problema. Mas é claro que a leitura, o contato com o papel é muito bom. Mas se a gente não se cuidar, por exemplo, orar, vamos lá. Daniel é um cara que orou muito. Quantas vezes você ora por dia? Quem ora 5 vezes por dia? Levante a mão. Vai direto para Jerusalém. 4? Já vai chegar perto de Jerusalém ali. Normalmente o crente ora 3 a 4 vezes. 4 vezes. A não ser que o crente está passando por luta. Muita. Aí ele ora o tempo todo. Claro que às vezes você está falando com Deus o tempo todo, né? Mas assim, oração formal. Eu acordo, a primeira coisa que eu acordo, eu saio orando. Eu sento na minha cama, enquanto espero a tontura passar, eu estou orando para Deus. Ó, a técnica. Quando você pega já 50 anos, é assim, você não pode levantar correndo, não. Você levanta, espera a tontura passar. Aí, enquanto o Senhor me ajuda nesse dia, Senhor, tira tudo da frente que vai. E aí eu já levanto, já vou para o meu banho, já vou me arrumar, orando. Café da manhã, quantos oram? Café da manhã, formalmente, coloca ali um. Ora. Tem dia que a gente não ora. Almoço é hora. E quando a fome é bastante, Bico, faz o como? Quando a fome é demais, fala, Senhor, abençoe tudo isso aqui, amém. Abraão foi orar lá no campo missionário, invocou Jacó, Abraão, Isaac, e a fome chegando. Marcão estava desmaiando do lado, e começou a orar. Quando a pessoa começa a orar dizendo, grande Pai, eterno Deus, é porque vai demorar. Então, a gente tem costume de orar, e esse costume tem que permanecer. Porque a pressa da vida, a urgência da vida vai tirando isso de nós. Momento de meditar na palavra de Deus. Como é bom você ler um trecho, ler uma passagem bíblica e ir mastigando ela assim, ó. Não lê para cumprir um roteiro. Não lê porque hoje eu tenho que ler um capítulo por dia. Tu conhece gente que tem que ler um capítulo por dia? Não levante a mão, por favor. Tem gente que tem que ler aí lê muito rápido. Mas às vezes é melhor você ler um versículo e ficar olhando ele. Por que ele fez? Como é que ele fez? Como é que era? Como nós estamos fazendo aqui agora? Que coisa boa. Então, o primeiro ponto que eu quero extrair daqui é cuidado com as facilidades do mundo. Cuidado com aquilo que o mundo te oferece. Especialmente quando alguém diz o que tem, né? Essa palavrinha tem levado tanta gente. Não, o que tem? Segundo ponto que eu quero trazer aqui, além de você ter o cuidado com as coisas que o mundo lhe oferece, as facilidades. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai ter que ser um crente retrógrado, que você não pode mais assistir, né? Como algumas igrejas antigamente diziam, não pode assistir televisão. Então, havia uma denominação, que eu não vou dizer o nome, muito querida, inclusive, que essa denominação não deixava os seus fiéis assistir televisão. Por isso eu fui assistir televisão quando criança, já porque minha mãe não podia ter televisão em casa. Então não é esse radicalismo, mas a gente tem que sondar o que é que a tecnologia, o que essas facilidades estão fazendo para me afastar de Deus. Instagram, que mais? Facebook, nem todos, mas boa parte das redes sociais nos afasta, faz a gente perder muito tempo, sim ou não? Né? Você fica rolando, o que nós chamamos de, minha esposa chama de boda infinita, né? E você fica rolando, acha uma coisa interessante, o gatinho que fala, depois não sei o quê, e a criança que dá risada, as videocassetadas, e você perde horas ali, ó. Mas quem é que perde horas lendo a Bíblia? Então, é uma facilidade, é um prazer que você vai tendo ali, enrolando ali a internet, e você deixa de ler a Bíblia. Deixa de ler a Bíblia. Então, assim como você ora, você também tem que ler a Bíblia. É difícil você pegar um crente hoje que diz, olha, estou fazendo aqui um estudo bíblico. Esses dias eu tive uma grata surpresa, eu não ia dizer, mas vou dizer. Uma irmã aqui da igreja me pediu uma Bíblia emprestada para fazer um estudo bíblico. Você não imagina que alegria que eu tive. Eu quis dar a biblioteca toda, mas ela só quis uma Bíblia. Mas a alegria é tamanha de alguém ter interesse de saber o que significa palavrinha por palavrinha. Como é difícil hoje. Por quê? Porque a gente não tem tempo.
A nossa vida é muito acelerada, não tem tempo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim como esses jovens foram trazidos e foi oferecido a eles comida do rei, mas Daniel diz aqui no verso 8, ele, contudo, o texto é interessante, ele diz, Daniel, vírgula, contudo, vírgula. O que ele quer dizer contudo? Ou seja, apesar de toda essa riqueza, apesar de agora, quem sabe eu tenho um chuveiro quente, quem sabe eu agora tenho, né? Porque imagina, ele veio na condição de escravo. Contudo, apesar dessa mordomia que ele tendo, contudo, ele decidiu, isso aqui é um pacto que ele fez com ele mesmo, eu não vou comer comidas oferecidas, ou eu não vou fazer parte disso aqui. Talvez Daniel aqui, quando diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, ele, quem sabe, lembrou do Salmo 1. Não te assentará ao redor ou numa mesa dos escarnecedores. Ele diz, não, eu vou fazer parte disso aqui. Porque se ele faz parte disso aqui, irmãos, é como se ele, então, concordasse com tudo aquilo. Você consegue, irmão, se manter fiel à palavra de Deus? Você consegue entender ou você consegue discernir aquilo que o mundo está te oferecendo? Inclusive, irmãos, a internet tem sido aqui. Muita gente tem se alimentado da palavra de Deus, não na Bíblia, e sim na internet, com pregadores. Tantos pregadores, tantos pregadores. Alguns até pregam bonitos. Esses dias foi Rose, né, Rose, que você mandou para mim. Eu fiz aquele comentário. O cara pregava maravilhosamente católico. Perfeito. A teologia do cara é perfeita. Aí eu comentei para ela, pena que não aplica, mas era tão bom se aplicasse, né? Então tem essa facilidade. Por que eu vou aqui pesquisar na Bíblia se lá o pastor ou se lá o pregador, enfim, lá na internet está me dizendo? Então tome cuidado com isso, irmãos. Tome cuidado com isso. Cuidado com o banquete que você está comendo. Ah, mas o irmão, a irmã prega tão bem, vou me alimentar dele. Cuidado. Às vezes uma boa oratória, às vezes um bom vídeo, uma boa imagem, às vezes tem um princípio verdadeiro e você escuta a primeira frase, a segunda frase, não, é isso mesmo, eu concordo mesmo. E a partir daí foi só a primeira. Existe, eu não vou, claro, citar o nome, primeiro pelo processo, segundo pela ética, né? Mas existe um programa de rádio, inclusive de televisão, que é os pregadores em cima da cerca. Os pregadores em cima da cerca é um programa legal, a pregação é boa, só que ela é boa até metade. Não importa qual é o trecho bíblico, da metade para o final é dinheiro. É dinheiro. Então veja que você não pode pegar duas meias verdades e dizer que isso aqui é uma verdade. Então cuidado com as facilidades da internet, cuidado com o pregador. Então se você quiser ter uma outra fonte, pastor Marcos, eu estou ouvindo o senhor pregar, eu gosto da sua pregação, mas eu queria, então, fale comigo, eu vou te dar 2 ou 3 pregadores que eu também escuto, que eu consigo ter filtro. Diz, ó, escuta esses 2 aqui, ó. Escuta no máximo esses 3. Pronto, não há problema nenhum. A questão aqui, irmãos, não é porque eu não quero que você acesse, não, muito pelo contrário. Eu só não quero que você coma comida estragada. Que você não se farte de um falso banquete. Né? Toda comida que te faz mal é aquela muito boa, né? O cara come, no outro dia. Mas na hora não estava estragada, na hora estava apetitosa. Então tem que saber o que você está comendo, porque isso vai mudando. E olha o que Nabucodonosor fez. Ele deu boas condições, ele agradou, ele deu uma comida, dizendo, ó, você vai comer a mesma comida que eu. E ele mudou até o nome. Ele queria tirar a personalidade daqueles meninos, ele queria fazer com que eles esquecessem por completo uma vida que eles viviam em outro país. Você vai falar uma outra língua, você tem outro nome, você tem outra cultura, e aqui você é bem querido por essa cultura. É isso que o mundo está fazendo com nós e também com nossos filhos. A propaganda inicial é sempre boa. Não tem um ditado baiano que diz que quem quer pegar passarinho não diz show? Quem quer pegar passarinho não espanta. Então, no início é tudo muito bom. Pergunte para quem começou a beber, pergunte para quem foi viciado ou é viciado. No início parecia muito bom. A primeira vez que a pessoa, quem sabe, fuma ali um cigarro de maconha, ou cheira ali uma cocaína, ou injeta qualquer droga, é um delírio. A primeira vez é assim. E depois, prejuízo. Depois, só morte.
Assim o inimigo faz, devagarinho. Então nós temos que perceber, irmãos, se nós estamos consumindo, se nós estamos nos deixando envolver pelas coisas que são contaminadas. Teve uma pregação aí que eu fiz uma comparação com a picada da muriçoca. Alguém sabe me dizer qual é a diferença daquele bichinho que dá no mato chamado mutuca ou butuca? Eu nunca sei se é mu ou bu. Mu. Qual é a diferença da picada da mutuca e da muriçoca? Alguém sabe me dizer? Eu levei uma ontem aqui. Qual é a diferença? Hã? A dor? Os dois, a muriçoca não dói? A mutuca dói logo de cara. E a muriçoca? Depois. Então, identificar uma picada de mutuca é fácil. Na hora você bate. Ontem eu estava com o martelo na mão, gente. Segura. Tava eu e o Abraão segurando uma caixaria e eu tava com o martelo. E a mutuca aqui, ó. E eu fiquei com aquela coisa. Ou eu sou picado, ou eu dou uma martelada no meu braço. E erro ainda, né? E eu fiquei assim. Ó. E ela não sai, não. Por isso que eu estou tentando fazer essa comparação agora que me veio isso aqui. Mas a muriçoca, quando você sente a dor, é quando ela já está tirando, ela já tirou de você tudo. O inimigo é assim. Quando você sente, já é tarde demais. Então, nessa manhã nós vamos sondar o nosso coração. O que é que o mundo está me dando de facilidade? O que é que meus filhos estão consumindo? O que é que eu estou consumindo? E a coisa é muito lenta, irmãos. O inimigo não se apresenta de fato como ele é. Esses dias eu estava falando com um colega, falando sobre o aspecto, né, dos anjos. Aliás, eu falei aqui domingo passado sobre o anjo que Isaías viu, não foi? Como é que foram o anjo? Tinha quantas asas aquele anjo, irmãos? 6. Com 2 cobria o quê? E com 2 o quê? E com 2 voava. Isso não é aspecto de anjo, isso aí é um bicho esquisito. Anjo. Agora imagine só como é que o nosso inimigo, se ele se apresentasse como ele de fato é. Mas ele usa sapatinho de algodão. Ele não aparece com a forma dele. Então, irmãos, nós temos que ir pensando assim, desde criança eu escuto isso aqui, ó. O inimigo quer acreditar que ele não existe. Enquanto que os crentes têm que provar que Deus existe, o diabo é o contrário. Ele coloca na cabeça dos outros e ele tenta dizer, eu não existo. Por quê? Porque aí ele pode agir naturalmente. Então, o que nós estamos vendo aqui é a forma sutil de como é que o mundo age. Agradando, né? Dando facilidade. Eles queriam, inclusive, mudar a cultura desses jovens, mudaram o nome deles. Mas Daniel, contudo, apesar de tudo isso, se manteve fiel. O inimigo, quando não consegue lhe atingir com com as sutilezas do mundo, é o que ele tentou com Jesus. Lembra com Jesus? Quando ele pegou Jesus e levou lá no pináculo do templo e diz, olha, eu vou te oferecer tudo isso aqui, ó, o mundo todo, toda a riqueza no mundo, se você me adorar. O inimigo sempre te oferece coisas assim. Mas existe um outro lado. Quando ele não consegue fazer desse jeito, ele vai ter, quem sabe, ele aplicar o sofrimento. Seja pelo sofrimento, ou seja pelas vantagens do mundo, contudo, a gente deve permanecer firme. Apesar das facilidades do mundo, permaneça firme. Pastor, mas como é que eu vou diferenciar? Experiência com Deus, intimidade com Deus, para entender que aquilo que eu estou fazendo desagrada a Deus, ou aquilo que estão me oferecendo desagrada a Deus. Esses jovens, então, passaram por uma grande prova. E eles, então, fizeram prova com Deus, e Deus sensibilizou o coração daquele homem, daquele que cuidava deles, para que eles, então, fizessem esse regime. E você escuta muito por aí, né? O regime de Daniel, né? O regime de Daniel. E eles conseguiram se manter. E a partir daqui, eu não vou entrar no capítulo 2, porque tem muita coisa aqui. Tem o sonho de Nabucodonosor, tem o sonho do próprio Daniel, tem muita. Aqui tem cova dos leões, aqui tem a fornalha ardente, aqui tem a queda, aqui tem Nabucodonosor se tornando um animal. Vocês sabiam que o rei Nabucodonosor passou por um período, alguns estudiosos dizem 7 anos, porque o texto fala 7 ciclos, né? E que ele se tornou ele saiu da caixinha, né? Ele literalmente ficou louco e ele não respondia mais por ele e ele ficava feito um animal. Alguns vão dizer que ele literalmente pastava, mas isso é uma controvérsia,
porque o texto quer dizer que ele se alimentava como animais, não necessariamente pastava. Tem muita coisa na história de Daniel. Então eu vou ficar no capítulo 1 até o verso 21, e eu quero extrair as três coisas. Primeiro, você tem que identificar aonde que você está caindo na facilidade. Segundo, permaneça firme diante das ofertas do mundo. Tá? Crente não bebe, não. Crente não joga. Crente não mente. Crente não faz apostas em Mega Sena. Esses dias eu fui fazer um depósito aqui e fui pagar uma conta aqui da igreja, inclusive. A moça falou assim, quer aproveitar a Mega Sena acumulada, sai hoje. 50, não sei nem quantos é, 50 milhões. E eu com R$2 na carteira. Eita, esse dinheiro era muito bom se não viesse daqui. Então o mundo lhe oferece isso, lhe oferece com ar de normalidade. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Você consegue saber o que é normal e o que é a ação do inimigo? Nesse mundo onde tudo parece normal. Você já parava para pensar, irmãos, que tudo está assim? Tudo está assim. Fulano traiu. É assim mesmo, hoje em dia é assim mesmo. O marido traiu o esposo. É assim mesmo. A fulana ali, né? A mulher abandonou o marido para ficar com a outra mulher. Mas é assim mesmo. Parece que é tudo normal. Coisas horríveis no nosso mundo estão se tornando normal. Então nós temos que ter esse discernimento. O que é normal e o que a palavra de Deus diz. Isso não é normal. Isso é uma aberração. Então, aos olhos dos outros, qualquer outro escravo que foi trazido de Jerusalém daria tudo para ficar no lugar de Daniel. Imagine, comida boa, apartamento, enfim, trabalhando com o rei, no palácio, com roupa bonitinha. Tome cuidado para que o inimigo não te enrole. Olha na sua vida. Queria que você fizesse assim uma investigação, uma averiguação na sua vida. O que é que eu estou aqui cedendo? O que é que eu aqui estou dizendo? Isso eu vou fazer e não tem problema. Sonegação de impostos. É na parte financeira que vocês viram aqui, Jesus ensinando a vocês hoje aqui. O que é que você está deixando de cumprir a palavra e se autoconvencendo? É normal. O que é que tem? Todo mundo faz. Daniel, contudo, verso 8, decidiu. Eu queria que você saísse daqui com uma decisão. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Vai sair caro. Vão tirar sarro de você. Você vai sofrer pressão. Contudo, permaneça firme na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, se você entendeu o que nós lemos aqui, se você compreendeu isso, e você vai, hoje, durante a tarde, vai fazer um buscado na sua mente. O que é que eu estou fazendo? Que não era para fazer, mas eu estou fazendo porque hoje em dia é normal. O que desagrada a Deus com relação a isso? E decida, faça um pacto com você. Eu vou me tornar firme nos mandamentos de Jesus, ainda que para o mundo eu seja ali uma carola, uma crente chata, um crente chato, um homem quadrado. É melhor ser um homem quadrado, uma mulher chata, mas permaneça firme à palavra de Deus. Amém? Vamos orar. E nessa oração você vai aproveitar para consultar o seu coração. E assim como Deus permitiu que aqueles jovens tivessem acesso à sabedoria, diga, Senhor, me permita lembrar de fatos da minha vida ou de coisas que eu ando fazendo que te desagrada. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque através da história desse jovem ou desses jovens, nós vamos aprender muito, Senhor. Obrigado porque nós conseguimos entender essa história, como esses meninos então foram deslocados de tão longe e como foi grande a pressão para que eles se aculturassem com a cultura da Babilônia. Senhor, nós não queremos comer a comida dos babilônicos. Nós não queremos a cultura, Senhor. Nós não queremos nos misturar, muito pelo contrário, nós somos separados pelo Senhor. É melhor, quem sabe, passar vergonha, é melhor, quem sabe, sofrer pressão aqui do que lá envergonhar o Senhor. Nos ajude a ter a mesma força, Pai, o mesmo propósito que Daniel e aqueles 3 jovens, ó Deus, que eles puderam então permanecer firmes, Senhor, firmes na sua presença, para que o seu nome seja glorificado, para que as pessoas olhem para nós e digam, esse homem, essa mulher, ela é diferenciada. Ela tem uma diferença, ela não é igual aos outros,
porque de fato nós não somos, ó Deus. Muito obrigado por esse ensino. Abençoe a cada família aqui representada, nos leve em paz para nossas casas e que esse domingo seja exclusivo para a adoração da sua palavra. Pai, assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. A você que está em casa, nós esperamos você às 19 horas. Nós temos aqui a cantina, vamos nos deliciar na cantina. Aproveite e nós nos vemos, se assim Deus permitir, 19 horas.